Gente, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso, tá? A gente continua a discussão que a gente estava tendo na aula passada. Na aula passada, para quem não viu, já está no meu canal no YouTube. Foi um vídeo até bastante visto, legal. Tá com 70 visualizações, tá bom. O que foi? 5 só minha. Não estamos contando. Então a gente vai continuar. A gente começou a falar sobre fusão de dados, né? A discussão do que significava fusão de dados na aula passada, né? E eu comentei com vocês que eu ia dar um enfoque no que a gente chama de Multi-Sensor Data Fusion, né? Se a gente fala no cenário, né, de indústria 4.0, que é a motivação do curso que a gente estava tendo, a gente tem que falar sobre a coleta de dados por sensores. A nossa motivação refletindo, é que justamente essa indústria 4.0, esse novo paradigma que a gente está vivendo de troca de dados, de coleta elemental dos dados de sensores, e que vão ser a grande motivação da internet nos próximos, 40, 50 anos, né? Isso chutando bem longe, né? Mas que até 2035 a gente estima que a maior parte do tráfego da rede não seja mais humano, venha de sensores. Então, cabe uma pergunta muito razoável. Qual seria? Como é bom, mas vamos antes. Que diabos é um sensor? Né? O que é um sensor, qual é o papel dele nessa sociedade, né? E como é que ele muda intrinsecamente os meus sistemas. E aí eu faço a pergunta que eu gosto de fazer a todos vocês: quem está com o celular aqui hoje? Quem aqui já pegou no celular aqui hoje para alguma coisa que não fosse ligar no telefone? Quem aqui a tela do celular virou por algum motivo? Mudou de orientação. Você assistiu alguma coisa assim, assistiu alguma coisa assado, né? Eu, por exemplo, eu passo uma grande parte do meu dia em engarrafamento. Então eu passo grande parte do meu dia com meu fonezinho de ouvido, assistindo alguma coisa no meu celular, que eu baixo um desenho e vou lá assistir, né? Cláudio, por que não é um curso? Porque não. Porque não pode ser uma coisa séria. E todos esses elementos estão construindo sensores. Você mandou o teu celular virar? O teu Waze, você mandou dizer onde é que você estava naquele momento? Então essa coisa ela é autônoma, ela tem um grau de erro, ela tem um certo elemento que independe da tua vontade, mas é parcimônia ao contexto onde ele está alocado. Então a gente tem que entender o que é um sensor. Então essa é a definição de um sensor. Não é uma definição formal, mas é um elemento físico, intrinsecamente um sensor é um elemento físico, que interage com o ambiente e é conhecido como elemento sensor e pode ser qualquer dispositivo capaz de monitorar uma variável física ou um atributo ambiental como temperatura, umidade, pressão, magnetismo ou movimento. Logo, eu sou um sensor. Eu sou um elemento físico, né? Vocês podem ver, tangível, né? Sou, né? Se bater, peteleco bate. Eu sou capaz de dizer se algo está frio ou se está quente, né? E consigo monitorar, pode dizer que aqui está 25 graus. Agora, eu estou falando sobre a certeza desse sensor? Sobre a granularidade desse sensor? Eu estou dizendo que esse sensor ele é útil ou ele não é útil? Então você mostra que o sensor é um elemento capaz de medir. Então se eu tenho aquele conceito que eu comentei com vocês, do human as a sensor, que é isso que a gente faz, né? Se a gente tem um caso que eu não acho correto, tá, gente? Já que estamos gravando, deixar isso bem claro, né? Mas você vai no Twitter e diz onde é que tem os pontos que são de blitz policial. Isso é um humano como um sensor? Ele está colocando? Alguém pode mentir? Pode. Pode dizer, aqui tem uma blitz, aqui não ter uma blitz. Isso está mostrado aqui? Não. Então, mas assim, quando eu falo da blitz, vocês lembram quando a gente falou na aula passada sobre o nível semântico da informação? Ter ou não ter uma blitz é uma questão, né? Já é um nível semântico muito alto. Como é que eu poderia verificar se tem ou não uma blitz? Como é que eu posso verificar se tem ou não em sala de aula? Imagina o seguinte, que você é um professor muito, muito ocupado. Mas digamos que você não seja exatamente um professor tão bom assim.
Digamos que você não cobre presença. Justamente porque você realmente, né, de um ponto de vista ético, você não quer dar aula. Você deixa lá uns vídeos, deixa uns livros e diz a galera, não venha. Venha se quiser, venha se não quiser, a prova é nesse dia. E você não gosta tanto assim de dar aula. Então, como é que você pode medir de forma automática se tem alguém ou não numa sala de aula? Como é que eu poderia medir que tem pessoas aqui ou não? Abrir e fechar a porta. É uma medida. Isso conta quantas pessoas tem? Mas é uma medida. Como é que abrir e fechar a porta eu posso medir em função de variáveis como temperatura, umidade, pressão, magnetismo ou movimento? Até mesmo movimento. Movimento é uma unidade indecível? Como é que eu meço o movimento? O que é medir? Aí entra a filosofia, né? Que a gente falou no primeiro aula que a gente ia cortar. O que é medir? Eu preciso contar alguma coisa que exista. Um radar mede movimento. E como é que um radar mede o movimento? Faz a conta. Ele tem um laço. O radar faz conta? Não, tadinho. Radar faz... Não, tadinho não. Não, você bota o sensor com um espaço delimitado e você calcula, você mede o tempo num ponto, o tempo no próximo ponto, naquele espaço definido, e faz a subtração do tempo e divide aquele espaço definido, fixo, pelo tempo. Entendo a tentativa, mas não é assim que o radar funciona, não. Ele mede o peso, tanto que ele é ativado pelo peso. O laço é ativado pelo peso. O Doppler não. Chegaremos lá. Tá. Mas como é que eu mediria? A moto não toma multa. Hã? A moto não toma multa. Não, mas não é por causa disso, não. Moto não toma multa? Não, é leve. Não, mas moto toma multa. Gente, toma muita multa, mas assim, não dessa forma. Chegaremos lá. Tá. Não, mas esse não é um curso para vocês burlarem o Detran. Né? Vamos lá. Como é que eu meço o movimento? O que vocês fariam? Tem um problema. Imagina que você é Arquimedes. E você vai ser, a tua cidade-estado vai ser atacada. Aí o rei fala pra você, resolve esse bagulho aí. Depende, você quer medir velocidade ou distância percorrida? Como é que eu quero... Primeiro, essa é uma boa. Eu quero medir distância ou velocidade. O que é movimento? Como é que eu quebro esse problema em um problema fundamental sobre o que é? Mesma pergunta que a gente fez no ano passado. O que é temperatura? Como é que eu meço temperatura? A gente chegou à conclusão que medir temperatura é uma mentira. Ninguém mede temperatura. A gente mede a distância que o mercúrio percorreu, vibração, a gente mede outras coisas. Temperatura é uma consequência dessa medição. E aí a gente retorna àquela discussão. Raw data, feature, quais eram? Símbolo e a decisão propriamente dita. Que esses eram os níveis, né? Que é o que a gente chamou de modelo, que a gente viu em especial com o modelo DFD, que é o Data Feature Decision, que é também chamado modelo das artes, né? A gente tem as transmutações desse dado ao longo do tempo, mas na verdade é essa transmutação que a gente quer fazer. Só quem mede isso é um sensor. É sensor humano ou é sensor qualquer outra coisa, mas, por exemplo, eu posso dizer para vocês, perguntar para vocês, gente, nesta sala, nesse momento, tá frio? Vocês dizerem para mim, não, e eu contra-argumentar, olha, mas aqui está 18 graus. E até esse é um elemento, né, de contraposição. Porque qual sensor está certo? E aí a gente vem uma questão ainda mais dura. Beleza, se o cara mede errado. Então, esse elemento físico, ele tem uma série de incongruências com o formato que a gente está colocando. Bonita essa definição, né? Legal. E olha só o nível de discussão que a gente já consegue colocar. Então, quais são as funções de um elemento sensor? Comunicação. Eu vou começar pela comunicação porque é interessante a gente falar comunicação. Comunicação o sensor ele precisa se comunicar. O sensor ele tem que coletar e ele vai ter que falar com alguém. Para vocês terem noção, quando eu comecei o meu doutorado em 1844, né? O meu tema de original de doutorado, ele era um tema que hoje eu considero... Posso apagar aqui, gente? Né? Que eu considero... Eu até trabalho com ele até hoje, mas é um tema... Como eu vou dizer? Não, na verdade a gente falta matemática para ele até hoje. É que eu não quero falar com o termo que eu usaria como está gravando. Digamos que exótico. Que era chamado de internet das bionanocoisas.
ou o que a gente chama de computação biológica. Usar seres vivos como elementos computacionais. Vocês lembram quando vocês fizeram vestibular em 1894, né? Sobre o número de Avogadro? Quem se lembra do número de Avogadro aqui? Levanta o braço pra mim. Fica tranquilo, gente. Eu só gravo o screencast e o som, né? Não vou denunciar ninguém. Quem é que lembra do número de Avogadro? Quantidade de mol por litro. É 6,02 × 10⁻23. Isso. Então, na verdade, você tem um conceito chamado de bit molecular, que na verdade ele é a concentração de um elemento no espaço. Aí a pergunta passa a ser como é que eu meço isso? Como eu disse aqui. Aí, tipo assim, como esse tema era um tema exótico demais, não tinha matemática, não tinha simulador, não tinha nada, tomara que o nosso vídeo não tenha parado, o que a gente acabou fazendo foi para um termo chamado wireless, ou rede sensor net, ou rede de sensores sem fio. Então esse elemento de comunicação, ele era um elemento sem fio. Eu usava um protocolo, que era o I3E 802.15.4. Eu posso ter um sensor que é cabeado? Posso. A indústria funciona assim até hoje. Uma esteira industrial usa um sensor cabeado. Mas esse elemento de comunicação tem que existir, porque o sensor ele existe para comunicar uma medida ao longo. Esse sensor ele pode processar a informação. Ele deve ser capaz de processar a informação. Ele deve ser capaz de olhar esse dado e tentar verificar se esse dado faz sentido dentro das medidas com que ele está. Ele pode ser um sensor solitário, que pensa por si só e avalia por si só. Ele entende as medições, então eu vou chamar de uma medição de Y, né? YI, onde I pertence, né, aos reais, e I vai de 1 até N, né? Então eu vou chamar de YI uma medição qualquer dado esse espaço. Essa medida é uma medida sigma qualquer, tá? Isso é uma medição de sensor. Quando eu tenho um dado, esse tem. A partir do momento que eu tenho N medições de sensor, o que eu posso ver? Eu posso começar a analisar o quê? Uma série temporal dessas medidas. Então, se eu começar a dizer, por exemplo, Beyond, que temperatura está aqui agora? 24 graus centígrados. 24 graus centígrados. Grosso, que temperatura está aqui agora? 24 graus. A gente já se ferrou. Maiara, que temperatura está aqui agora? 23. 23 graus. 23 graus? 23 o quê? 23. Deu ruim. Fahrenheit? Kelvin? Celsius. Juliana? Sei lá, 74 Fahrenheit. 74 Fahrenheit. Qual é o seu nome, filha? Mariana. Mariana, qual a temperatura está aqui agora? 22. 22. Temos um problema. Né? Vocês veem que os meus sensores eles oscilam. Né? Agora me dá uma medida maluca. Vai lá. 32 Fahrenheit. Não, calma aí. Você não, porque você já foi. Então, 100 Kelvin. 100 Kelvin. 100 Kelvin. Gustavo falou 100 Kelvin. Dentro da minha série temporal, faz sentido? Se eu tenho vários sensores coletando naquele ΔT, perfeito, eu tenho um problema. Se eu tenho um único cara coletando, essa medida ela não se comporta. Então eu sei que essa medida ela é em função de I, só que esse I também é em função de T. É em função do tempo. A medida é em função do tempo. E agora passa a ser um problema, porque se sensores diferentes coletam em tempos diferentes, eu passo a ter um problema grande. Ah, Cláudio, não é um problema, porque o meu Waze funciona assim. É, o teu Waze funciona. Agora, digamos lá o problema lá do Adriano. O Adriano trabalha na Marinha. Eu estou tentando verificar se um barco é um barco pesqueiro ou ele está contrabandeando algum negócio. Se o sensor Mariana diz para mim que está medindo no instante 15, mas o sensor Vinland está me medindo no momento 18, e eles dão dados iguais, tipo assim, a minha... Mas ela consegue me dizer que isso não funciona assim. Porque essa medição não pode dar um barco, diz assim, barco não freio, não tem freio, tá, gente? Ah, tem âncora.
Não funciona assim. Então, o que mais eu falo sobre essa questão da compensação, da processamento de informação? E é uma coisa que a gente falou na aula passada. A medição, ela é contextual. Cara, e era só um Arduino. Queria só botar um DHT. Já não é mais tão fácil quando essa coisa tem que funcionar. Quando essa coisa não pode dar errado. Eu tenho elementos de compensação. Por que eu uso um sensor? O que eu estou tentando analisar quando eu uso um sensor? Quando esse elemento ele se transforma em parte do meu elemento, como é que esse elemento vai funcionar? Como é que isso se integra em todo esse meu macrosistema? Por que o Waze funciona? O Waze por si só não tem valor. Ele só tem valor se está dentro de um carro. Eu nunca vi alguém sair correndo pela rua com o Waze. Tem uma segurança, né? Na pedestre. Gente, já foi Madureira, cara? Já foi no centro da cidade. Já, mas não. Mas você não usa o Waze para isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mais uma vez, a aplicação é contextual, o sensor ele é útil, mas dentro de um contexto. Ninguém sai correndo pela rua assim, que nem um maluco com o Waze na mão. Inclusive, mas pode usar o Waze para um ataque, como a gente falou. Uma série de sensores colocados num carrinho criam um engarrafamento virtual. Mais uma vez, então a gente vê que o sensor ele não mede realidade nenhuma. Isso é a maior das mentiras. Mais uma vez, como qualquer coisa em computação, o sensor ele é uma mentira. Uma mentira útil, bem contada. Ele tem a sua própria visão da realidade, mas o sensor não representa a realidade. Esse é o ponto fundamental. Você quer enganar alguém com o sensor, você consegue. O sensor não representa a realidade. Enquanto a gente não partir desse ponto, que o sensor ele não representa a realidade, mas uma visão limitada dessa realidade, a gente perdeu esse jogo. E o último ponto, que as funções do elemento, é a integração. Cláudio, integração de aplicações, integração de sei lá o quê? Não, nada disso. A integração aqui, o elemento é ser um circuito integrado. É um elemento integrado onde todas as funções estão dentro de si próprio. Ou seja, o sensor é um ente autônomo. Ele não é uma composição de outros elementos. Ele, por si só, ele tem que ter todas essas funções. Se você pensa do ponto de vista lógico, gente, eu uso o quadro como um caderno para mim, né? Não um caderno lógico, mas assim, uma coisa mais para fazer umas anotações. O livro é aquele que eu botei lá no Moodle, tá? Os livros, tá? Inclusive, esse é o capítulo 2 do livro vermelho do Multisensor Data Fusion do Mitchell, né? É o que a gente vai ver na aula de hoje. E eu uso o quadro mais para que eu anote coisas, tá? Então é para vocês terem uma outra visão e também a visão que eu tenho da experiência de vida, né? Então, na prática, um sensor inteligente, ou um sensor que eu vou chamar de um sensor virtual, ele vai ter 4 funções básicas, que é o sensoriamento, ou a coleta de dados do ambiente, o processamento, o roteamento e a atuação. Ou seja, o sensor inteligente ele deve atuar no ambiente, ele deve ser capaz de alterar dado um processamento. Ele pode ter ele obrigatoriamente precisa ter processamento e roteamento. O sensor por si só ele não necessariamente precisa sensoriar. Olha que maluco isso. O sensor por si só ele pode ser só um relay de dados. Mas ele pode atuar no ambiente, ele pode desligar um ar-condicionado, ele pode alterar o ar-condicionado por si só. Então, esse aqui é o sensor em uma visão como computador, como ente computacional. Aqui sim, aqui é um ente computacional. Aqui não necessariamente ele pode ser um ente analógico. Então, essa é a imagem de um sensor. Eu tenho um sensor, eu tenho um elemento analógico digital, eu tenho um elemento de transmissão e eu tenho um elemento de coleta de informação. Eu tenho um elemento de coleta de energia. O sensor precisa de energia, precisa de alimentar de alguma coisa. Essa energia pode vir do movimento, essa energia pode vir de uma bateria, essa energia pode vir de uma fonte externa. Diga. Quando você fala que o sensor, com essa visão como ente de computação, quando ele faz sensoriamento, ele está tendo uma análise não é o termo, mas uma coleta do que é o mundo hoje. Não. Ele tem uma breve visão de uma variável que representa naquele instante que ele enxerga por si só. Mas quando eu faço uma atuação, ele também é considerado sensor quando eu faço uma atuação? Ele é um sensor. Ele é um sensor.
aí que entra a visão de sensor. Mas entra no sensor porque ele faz sempre essa conversão AD ali, Isso. vai entregar uma atuação dentro Na verdade, a gente vai ver a diferença entre sensor físico e sensor lógico. O sensor físico é esse que você está falando. O que a gente, dentro de IoT, chama de unidade de sensoriamento. Então, se eu tenho um DHT, né, um sensor de temperatura do Arduino, ele não é ele é um sensor, do ponto de vista que ele sensoria. Mas do ponto de vista de um sensor inteligente, ele é uma unidade de sensoriamento, onde um sensor lógico pode ser composto de uma ou mais unidades de sensoriamento físico. Tá? E aí, esse sensor lógico, esse sensor inteligente, ele pode não ter a função de sensoriar. Ele pode ser só um cara que a unidade dele de sensoriamento é a coleta de outros elementos. Ele pode ser um cara que ele é um sync, ele pega os dados... O que me dói na cabeça é que quando a gente faz só roteamento, aqueles algoritmos de clusterização, a gente não lembra de chamar ele de sensor. Ele chama de cluster node. É, Ele chama de nó sensor, ou nó fusor. nó fusor. Isso. Mas isso é o capítulo 3, seção 3.2. Tá. Calma. Chegaremos lá. Tá? E aí, na verdade, o que a gente tem é que para o mundo externo, o que eu tenho é uma capacidade de sensoramento encapsulada e uma memória de transferência. Essa memória de transferência que ela vai ser lida ou escrita. Isso aqui pode ser eu pegar esse dado e colocar no cartão de memória. Funciona. Agora, imagina que eu tenho uma fazenda gigante. Sei lá, a gente teve umas 3 semanas atrás trabalhando na automatização de uma fazenda que tinha 2 hectares. 2 hectares e meio. 2 hectares e meio, você acha que uma fazenda gigante é uma plantation? Não. Mas vocês já experimentaram andar pra lá e pra cá em 2 hectares e meio? De costas? De nada. Gente, tinha um motivo acadêmico pra isso, tá? Não foi pegadinha. Então, assim, dá pra essa coisa não ser automatizada em algum nível? Dá, claro que dá. Mas é bom? Dá pra competir se não for automatizado? Então, essa memória de leitura, é que na prática é minha interface com o mundo externo. Essa interface com o mundo externo, ela tem elementos de comunicação. E ela deve ser o quê? Agora, né? Eu não posso simplesmente dizer 20 graus. Porque 20 graus não me dá a notação semântica que me permite ter interoperabilidade. Então você vê como simplesmente a porcaria de um sensor de 20 centavos dá tanta dor de cabeça. E um sensor errado faz com que uma nave espacial, um ônibus espacial quebre no meio, que foi o que aconteceu. Uma medida que estava em Fahrenheit deveria estar em Celsius. Todo o meu ódio é Fahrenheit. Medida que não faz sentido nenhum. Mas a gente vai... Baseado em que esse negócio? Ah, Fahrenheit... Sei lá. Amor ao próximo, maluquice e rum. Não sei. Alguém acreditou que escala baseada em 9 com a soma de 32 daria certo. Tem uma longa explicação muito bonita de onde saiu a escala Fahrenheit. Mas o que você esperava de um país que usa pés, o pé de um rei morto como unidade de medida? Tá? Então a gente... Assim, e nem o rei deles, porque teoricamente o país é democrata. Não, é bizarro, porque no contexto aeroespacial era melhor você usar, sei lá, Kelvin se você não for usar Celsius. É melhor usar Celsius nesse contexto. Mas, pô, então usa Kelvin, não usa Fahrenheit. E agora? É isso. É isso, gente. Seguiremos. Então, o que passa a ser pra gente, então, um sensor lógico? Um sensor lógico nada mais é do que uma unidade de sensoriamento, né, que vai ser composta de várias outras unidades e várias outras medições. Então, eu posso ter um sensor S, que, na verdade, ele vai ter sensores S1, S2 e S3. Esses sensores que vão medir variáveis como temperatura, umidade e pressão. E a composição dessas medições vai me dar uma variável global que vai me falar sobre clima, por exemplo. Então, ele é um sensor que fisicamente são vários sensores, mas logicamente eu tenho uma única informação. Então, pensa esse caso aqui, várias dessas figuras eu tirei das figuras do livro, tá, gente? Mais uma vez, o livro está por aí para vocês coletarem. Eu posso dar o excerpt dos capítulos que eu for utilizar do livro, né? O livro também está disponível para compra na Amazon, patati patatá, todos entendemos como isso funciona. Tá? Então, vamos pegar esse aqui, exemplo do livro. Então, aqui eu tenho uma câmera, né, um sensor S0, ele vai me gerar I, que é uma imagem zero qualquer, né? Eu vou ter sensores SK qualquer, que são sensores lógicos, que vão me gerar essas imagens A1, A2 e A3. Né?
onde esses sensores aqui vão aplicar algum algoritmo qualquer de visão computacional e vamos gerar a visão A1 e 1 e 2 e 3, que fundidos com qualquer outro algoritmo, pode ser, por exemplo, uma média, né? Vamos gerar essa imagem F. Então imagina que eu estou aqui tentando verificar um câncer, ao invés de eu simplesmente tirar uma única foto, eu tiro várias fotos de ângulos diferentes, faço elementos de extração em visão computacional e somo esses resultados e uso, por exemplo, o algoritmo de falha bizantina, ou seja, votação simples, né? É um nome bonito, algoritmo de falha bizantina é um nome muito legal para dizer, eu pego o voto da maioria. Adoro esses nomes de computação. E digo no resultado seguinte, olha, 2 das 3 fotos dizem que você está com câncer, então talvez seja legal tratar. Leva para um especialista. É isso. Isso é um sensor lógico. Ele sensoriou uma única vez? Ele tem uma única medição? Essa medição é temporalmente dependente? Não. Mas esse elemento, tenha parado a gravação, esse elemento, né, ele é único por si só, te dá uma única resposta, mas essa resposta é tratada. Eu estou dizendo que esse elemento é todo dentro de um único ente computacional? Isso aqui está tudo dentro de um único circuito físico? Então eu posso ter várias câmeras sensoriando e essa fusão acontecer num ente computacional que será um servidor. É fusão? Claro que é. Isso é um sensor? É um sensor. É um sensor lógico? É. Tem o trabalho de Leão, em 2017, tem uma tese de doutorado que era Zeus. A Zeus ela trabalha com um conceito que é chamado de sensor virtual, onde o sensor virtual ele é a composição de sensores físicos para uma variável de mais alto nível. O que aconteceu, gente? Tudo bem? Frio. Acho que eu vou passar pra cá porque também tá frio aqui. Não, tá não. Crianças, as invejam. Porque aqui tá um calor. Não, Aqui tá calor. Tá? Então, essa composição ela é importante. A gente entender que o sensor por si só, ele é um elemento de medição. Então, tem que estar claro que a medição e o sensor são coisas diferentes. Tá? Isso é o problema. Então, por isso que eu digo, quando eu dou IoT e eu critico tanto, eu não critico o Arduino. O Arduino é uma ferramenta maravilhosa. O ESP é uma ferramenta maravilhosa. Eles são elementos de prototipagem fantásticos, mas eles não são internet das coisas, eles não são sensores propriamente ditos. Eles são elementos de prototipagem. O sensor é todo esse conjunto de técnicas que vai me dar garantias de confiabilidade. Ou o que eu falo, ninguém faz um marca-passo usando Arduino. Ninguém faz respirador usando Arduino. Só se não tiver escolha, porque se tiver escolha, não vai usar Arduino. Ou eu pergunto para vocês, automatizei minha casa tá cheia de Arduino protoboard. Não foi a escolha de ninguém aqui. Se você fez pelo um projeto de brincadeira, você não fez isso como produto. Então entendam a diferença entre projeto, produto e sensoriamento. Isso aqui é uma arquitetura. A partir dos próximos capítulos a gente vai estudar arquiteturas de composição de sensores para saber o seguinte, beleza, como é que isso não falha? Por exemplo, alguns dos meus projetos mais interessantes são projetos de hardware, né? Não de hardware propriamente dito, né? Porque eu não estou gerando o circuito, mas da composição de sensores em entes físicos, como carros, aviões e barcos, para dizer o seguinte, como é que isso não falha? Porque entendo, só vai falhar uma vez. Só vai falhar uma vez. Tomara que você não esteja dentro. Esse é um problema. E aí, diga. Assim, você falou que são ESP, Arduino e tal, são de prototipagem. Mas No mundo real, a gente constrói o circuito do zero. No mundo real, eu construo o circuito do zero e construo o código desse circuito do zero. Mesmo se eu quero uma coisa ainda meio prototipagem, mas um pouco mais interessante, eu uso sensores como STM, MENSIC. Eu tenho empresas que são de sensores propriamente ditos, que são muito mais robustos. São sensores que a gente chama de sensores de escala industrial, cuja precisão é grande. Tá? Então, eu vou ter essa questão entre o elemento sensor e esse meu file system de interface, esse sistema de arquivos de interface, que vai ser esse elemento para o mundo externo. Onde eu posso ter tantos elementos de interface quanto eu quiser, para fazer essa troca. Quero de Fahrenheit para Celsius, eu quero mudar o formato, o tipo de dado, o meu dado ele é fundido, o meu dado ele é codificado, o meu dado ele é qualitativo, o meu dado, o nível de fusão, essas transformações vão acontecer aqui. Elementos bidirecionais de comunicação. Então,
ela pode ser pensada como um farol temporal. Eu posso estar coletando isso ao longo do tempo, vendo essa temporal que não faz sentido. Então, esse momento de coleta, ele é totalmente separado. Um vai ser acessado pelo sensor e outro vai ser acessado pelo mundo externo. Eu preciso separar esses arquivos. Ah, Cláudio, se eu acessar tudo, isso não é verdade. A gente vai ver que alguns protocolos de rede, eles são invariavelmente feitos dessa forma. Se você for parar para pensar protocolo como o MQTT, isso aqui é o broker. É o elemento que você acessa. Então, essa arquitetura, ela permanece. Os protocolos, eles representam essa arquitetura. Porque isso era feito no mundo analógico. Isso precisa ser feito dessa forma. Se você não faz um negócio desse aqui, você está dizendo que a memória do sensor é parte do seu sistema como um todo. E aí você imagina, você planeja uma planta industrial gigantesca, o tamanho da planta da Petrobras. Que eu comentei com vocês, que eu estava no congresso da Petrobras, falando para mim que um POC, uma prova de conceito, é 150 mil sensores. Vocês acham que eles planejaram todas as variáveis possíveis e imagináveis no momento que eles fizeram aquela planta? A planta está lá desde 1970. Nenhum de vocês estava vivo em 1970. Graças a Deus, nem eu. Vou deixar isso bem claro. Né? Mas a maior parte de vocês aqui é 90 e muitos. E acho que tem uns pós-2000 aqui. Tirão não está na sala. 2003 não tá na sala agora. Não, 2003... Minha perna até treme. Mas ele vem. Minha pálpebra fica assim, ó. Tá? Mas... é assustador. Vamos lá. Não, gente, eu comecei a dar aula para as pessoas... O período que vem eu vou dar aula para os seres humanos... Ano que vem eu vou dar aula para os seres humanos que nasceram quando eu saí da faculdade. 2007. 2007, foi quando eu me formei. Você com a cola da vida do Cláudio aqui. Não, porque meu irmão vai entrar na faculdade pro ano que vem, ele fica assim, tipo, sabia que eu sou 10 anos mais novo e você continua na faculdade? E eu tô entrando, eu falo assim, você não precisa me lembrar, entendeu? Minha irmã saiu quando eu entrei. Ah, O nome disso é bullying, né? é isso então, Vamos lá, gente. Assim, gente, eu gosto tanto da universidade que eu tô aqui até hoje, né? Vai fazer 20 anos esse ano. Fez 20 anos esse ano. Então, quais são os tipos de interface que eu tenho entre dados? Eu tenho interfaces de tempo real. Existem sensores que eu preciso dessa memória em tempo real. Eu preciso desse dado conforme o dado é coletado. Eu preciso desse dado conforme ele é feito. Eu vou ter que ter interface de configuração e planejamento. Sensores mudam com o tempo. Sensor também é um projeto de software. Não se enganem. Ah, sensor físico, estou fazendo Arduino porque eu não gosto de fazer engenharia de... ai, que ódio que eu tenho de você, né? Então eu preciso de uma interface para garantir que o meu sensor funcione. Eu tenho um sistema operacional base ou não, mas isso é uma decisão de projeto. Ah, Cláudio, quando eu vou usar um RTOS, quando eu não vou usar um RTOS? Isso é uma decisão de projeto. Existem projetos que eu quero só apagar todo o sensor, eu quero aplicar um filtro e acabou. O processamento é todo externo. Agora, eu não imagino um satélite sem um sistema operacional por baixo. Não faz sentido. Ah, Cláudio, mas em 1960, quando nós mandamos o homem para... assim, gente, já passou 50 anos, mais de 50 anos, quando que a gente mandou o homem para a Lua. E se você não acredita, guarda para você. Vamos botar dessa forma, tá? Não me conta, né? Eu já tive um aluno que ele era terraplanista, eu estava dando aula de satélite. E ele falou, professor, não acredito em nada que o senhor está falando, mas eu vou fazer todas as contas do seu humano. Eu falei, tá bom. Só se falar que é humano planista. Não quero continuar nesse assunto. Tá? E eu tenho interface de gerência e diagnóstico. Eu preciso coletar dados sobre os meus sensores em tempo real. Eu preciso entender essa planta. Quando eu falo em gêmeo digital, o que eu estou fazendo são gerando interfaces de dados que conseguem em tempo real me dizer o diagnóstico da minha fábrica. Mais do que os dados, os próprios sensores. Eu tenho uma incerteza sobre a minha medição. Eu sempre tenho uma incerteza sobre o que é medido. Como eu falei, se cada um de vocês é um sensor, se o ser humano, pela definição, ele é um sensor e cada um de vocês me deu uma temperatura, em quem eu confio. Mais do que isso, a temperatura é um elemento, as variáveis elas são espacialmente localizadas. A Mayara foi ali pro canto, porque ela estava com frio. O Adriano está com frio? É isso. E mais uma vez, elas têm baseado em contexto. O que eu falei sobre as variáveis de temperatura, a temperatura de conforto, para homens e mulheres era 23 graus, só para ser ligeiramente desconfortável para todo mundo? A gente nem resolveu temperatura ainda. E ar-condicionado, graças a Deus, existe, né? Porque estamos no Rio de Janeiro. Então, olha só.
Então, esse timing, essa gerência de eventos que eu tenho, ela é em função do tempo. Agora, é razoável que todos esses sensores sejam sincronizados? Até é razoável, só que fazer isso é um desafio da moléstia. Deus abençoe as gravações. Estou me filtrando assim maravilhosamente bem. Então eu vou ter dois elementos de como esse sensoriamento vai ser dado. Ou o meu sensoriamento é orientado a eventos. Ah, Cláudio, eu vi lá com o Arduino orientado a eventos, é por isso que né, o Wire é o nome é o C++ do Arduino, tá, gente? Que tem um void loop para ser orientado a evento. Olha só, no mundo real não funciona. Olha que legal. Orientação a eventos é muito lento. Se um míssil vai me acertar, eu não posso esperar o evento do míssil me acertar. Vocês concordam? Que legal. Né? Então a gente usa o que a gente chama de orientação a tempo. Então, várias arquiteturas são feitas para isso, especialmente uma chamada TTA, Time Trigger Architecture, que é especialmente adequadas para sistemas KISS. Por quê? Determinismo. Se eu tenho intervalos de tempo bem determinados, eu consigo saber o que vai acontecer. Eu consigo prever o que vai acontecer. E eu consigo, no caso de sensores, chamar conceber o que eu chamo de Deep Sleep. Né? A gente viu que numa arquitetura de sensor digital, na primeira aula, um dos componentes mais interessantes é que ele dure bastante. Quanto menos energia ele gasta, mais tempo ele dura. Nem toda variável é útil. Então, por exemplo, no caso da fazenda, eu estava discutindo com os meninos. O primeiro protótipo que a gente fez, funcional, estava coletando o quê? De 2 em 2 segundos, Vilante? Aí 10. meu contra-argumento é 10 em 10 segundos o dono da fazenda tem que ser rápido, né, bicho? Deu ruim, ele sai correndo. Não deu ruim. Então, de quanto em quanto tempo a minha variável precisa ser coletada para que o fenômeno... Por exemplo, se eu pegar uma variável de temperatura de 2 em 2 semanas, perdi uma plantação inteira. Economizei muita energia. Não serviu para nada. Se eu pegar de 10 em 10 segundos, não serviu para nada. Porque a maior parte desse dado é jogado fora. E ainda me geram um elemento de medição, né? E leva ao que a gente chama de fusão catastrófica. Nome legal, né? Está no final do capítulo 1, seção 5. Pô, letra feia. Que é o seguinte, a soma dos meus dados pode ser pior do que um único sensor. Em que caso isso acontece? Onde eu tenho um erro muito grande das medições e me leva a uma incerteza global muito grande. Se eu tivesse um só cara, isso não daria errado. Então, assim, o intervalo de tempo também deve ser medido. Então, eu tenho π, que eu vou chamar desse espaço de tempo que eu vou coletar, e esse delta, e o delta, que é esse espaço que eu vou dormir. Então, o meu ajuste vai ser sempre entre o tempo de coleta e o tempo de dormir. O tempo de coleta e o tempo de dormir, que representa o meu fenômeno. Que é diferente de um avião de batalha, de uma fazenda. E deveria ser diferente. Né? Energia é um ente finito, tá, gente? Energia consumível é um ente finito. Não, Cláudio, energia existe. Não vem com esses papos pra mim. Né? Energia só é infinita enquanto você não teve que botar uma bateria no meio da caatinga. Né? Não é no caso da fazenda, né? A fazenda é até bem comportada. Mas assim, até que você tem que botar num lugar inóspito, né? Eu me lembro de um caso, de uns anos atrás, de uma galera do Chile que estava fazendo medição de vulcão com sensores. Não é razoável sair jogando juquinha para trocar bateria de sensor em vulcão. Como é que você usaria, como é que você coletaria dados, como é que você coletaria energia de um vulcão? Térmica. Como é que você coleta a energia térmica do solo? E aí começam. É constante? Não é constante? Se não é constante, quanto eu tenho de armazenar? E aí começam os custos. Gente, é assim, aí entra a parte que eu gosto. Engenharia de software é conta. Você pode pôr a caixinha que você quiser. Você pode botar o diagrama que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer stand-up meeting, ciranda, botar o post-it que você quiser na parede. No final das contas, isso é custo, tempo e probabilidade das coisas darem errado. Então isso aqui é conta. Engenharia de software é conta. A gente não gosta de lembrar disso, é de cálculo. Mas isso é conta. Isso aqui tem que funcionar. Qual a energia que eu preciso, do tempo e quanto isso aqui tem que durar? Pode ser que a minha resposta seja, dure bastante para que o evento de falha do sensor, a falha física, aconteça antes de uma falha de comunicação. Aí a questão, o custo de você perder, de acabar a bateria, no caso que a gente estava fazendo, é fácil. A gente plugou os sensores no power bank. 3 semanas, de 3 a 6 semanas, alguém vai lá e troca o power bank. Dói? Não dói. Mas o power bank é caro.
Agora, se eu tenho 100 mil, dá pra sair trocando 100 mil powerbank? Dá, mas o custo de você trocar, então volta a questão do custo, né? Então, como eu saio disso? Como é que eu vou definir o sensor? Né? A gente vai começar agora uma parte bem matemática. O curso tem um viés probabilístico, tá, gente? Não tem como eu fugir disso. O sensor, ele é determinístico, sim, mas ele tem uma incerteza sobre a medição. E qual é a forma que a gente tem de medir incerteza? É Bayes, teoria bayesiana. Tá? A gente vai usar as teorias que estendem Bayes. Né? Então, o sensor, ele é uma visão de uma propriedade física, ele não é uma certeza, uma janela para o mundo. Então, ele é isso. Então, o sensor, e isso, quando a gente fala em robótica probabilística, passa a ser um elemento interessante, o que eu tenho para o robô são janelas para o mundo, que são sensores enviesados. Quantos aqui de vocês usam óculos? Levanta o braço, por favor. Vocês concordam comigo que os sensores de vocês são enviesados? É isso. O que você usa para que você compense o viés do sensor de vocês? Um filtro. Essencialmente é o que o óculos é. Então entenda que todo sensor é enviesado. Então, para eu definir uma observação de um sensor, eu vou ter uma entidade, que é a grandeza física monitorada, que eu vou chamar de entity, o livro chama entity, mas você poderia chamar de type, né? Localização espacial, onde esta porcaria deste sensor está localizado. Não existe nada mais mentiroso num paper sobre sensores do que o espaço é homogêneo. Tá com preguiça, né? É isso, né? Tá difícil. O tempo T, quando essa amostra foi coletada, imagina que você tem um bebê com febre. Se tem um bebê com febre, 1 hora faz muita diferença. Você tem uma medida Y coletada e você tem incerteza. E todo mundo achava que era só o Y, né? Olha que coisa. Qual é o problema disso aqui? Multipliquei por 5 o espaço que eu demando desse trabalho. Como é que eu programo esse negócio? Se cada medida agora é uma tupla. Agora, se eu tenho um sensor com múltiplas interfaces, a entidade de coleta passa a ter que ser identificada. Se eu estou medindo temperatura e umidade, tá? E uma coisa que eu não coloquei aqui é o espaço de medição. De quanto em quanto tempo essa minha interface ela é medida. Agora imagina o seguinte, olha um problema que interessante que vem. Olha só, eu só mostrei um O igual 5 coisas. Eu nem aqueci ainda. Olha quanta coisa a gente já falou. Quero medir incêndio e quero medir ar-condicionado. Com que frequência eu faço cada um deles? Vamos lá, vocês que são das matemáticas aí. Não sou eu. De quanto em quanto... Ainda. Em quanto tempo... Né? Em quanto tempo eu tenho que medir um ar-condicionado? De 1 em 1 minuto é um intervalo de medição? Acho até um pouco too much, né? De 5 em 5 minutos é o intervalo de medição? 10 em 10 minutos já acho. Já acho que, né, 10 minutos você já começa a sentir calor e já fica incomodado. Então qual é o tempo disso? E o incêndio? De quanto em quanto tempo eu acho que o incêndio deve ser medido? De 1 em 1 segundo? 1 em 1 minuto? Meia hora deu ruim. Então assim, qual é a aplicação cuja taxa de monitoramento é mais exigente? Então você começa a ver que o sensor, ele está sujeito a uma outra entidade que é a aplicação, que tem os seus próprios requisitos. Se a tua rede de sensores pode ser vista como infraestrutura de coleta de dados, ai. Cláudio. Deixa eu só completar o raciocínio. Qual a taxa que eu funciono? Ou eu funciono os dois para cada aplicação? Aí deu ruim, porque eu aprendi um negócio que é MMC lá. E MDC. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Uma hora vai bater. Eu compartilho essa informação, eu compartilho esse dado, o meu sensor ele vai... Normalmente o que a gente faz é ir para a taxa do mais exigente. Porque eu passo o mais exigente e eu sincronizo esse cara, eu jogo para um buffer essa medição e eu torço pelo melhor. Não é uma boa medição, não é uma boa forma de fazer. A gente tem outras formas de fazer isso. E aí? Então vocês veem que isso aqui funciona bem quando tem uma aplicação. Então... Não,
Então, quando você vai medir a temperatura do ar-condicionado, Uhum. você vai medir a temperatura do ambiente no ar-condicionado, Aham. né? E aí a gente tá falando da localização espacial? Porque aí depende, se o lugar for maior, se o lugar for Depende, menor, vai mudar com certeza, tudo, né? com certeza. A taxa de- Sim. E esse é o S? O S é a tua posição, só a tua posição. Nota o seguinte, a pergunta da Natasha é excelente. A posição, ela é relativa, a posição é absoluta, depende do seu problema. Imagina que eu estou medindo um carro. O que a gente usa como taxa de posição? Latitude, longitude e o GPS. Isso tem um erro associado. Eu posso pegar essa aqui, essa sala, e botar uma relação relativa. Como é que eu mediria essa sala? Esse aqui é o ponto 00. Ou Como é que a gente zero fez? É o ar-condicionado. E a gente faz raios de distância do ar-condicionado. Não sei porque esses raios eles são constantes. Eu não sei sobre isso ainda. Eu não posso assumir nada sobre o ente medido. Por exemplo, a gente foi lá na fazenda e a gente usava a lora. Na teoria, a lora alcança a fazenda toda. Na teoria. Na teoria. Na prática, eu tive que medir. E aí, na medição, eu vi que não, até alcança, mas há uma perda de sinal associada. Se essa perda de sinal é associada, tá tranquilo. Era suficiente pro que eu queria. Tá sussa. Mas tem que medir. E aí faz sentido. Se o teu projeto é fechado, você pode ter uma medida referencial. Se o teu projeto é muito aberto, não faz sentido. Por exemplo, ônibus do Rio. Toda medida, e aí vem o seguinte da teoria de comunicação, a maior parte das tecnologias sem fio são omnidirecionais, elas crescem em 3 dimensões. Como é que é a atenuação desse sinal? Como é que ela afeta o meu processo de medição? Tudo isso é ferrado. E uma coisa que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver mais pra frente, é que medir, né? Dêem as mãos todos vocês. Eu tava esperando por isso. Pai, nossa. Assim, quando eu mexer o braço, eu quero que vocês mexam os braços de vocês até o final, até o último membro da... E eu vou acelerar aqui. Você chegar e dizer assim, Gustavo, como é que você mudou muito seu braço no final? Não sei. Exatamente, não sei. O braço no final? Mudei um pouquinho. Um pouquinho, tá vendo assim? E eu mudei bastante no começo. Então, há uma atenuação dessa percepção. Tudo existe, tudo tem atenuação. É um elemento físico. Não tem como fugir disso. Então, o que gera incerteza na medição de um sensor? Erro aleatório. Eu posso simplesmente estar com um sensor que está estragado. O meio pode ser um meio quebrado. Aí chegou o 2003. Os erros podem ser sistemáticos, os erros do teu processo de medição. Você pode ter errado a calibração. Não, peraí, rapidinho. Eu tenho uma dúvida. Porque. Relaxa, eu tenho muitas dúvidas. Olha que eu faço Tenho isso há 15 várias, anos. Mas, se o sensor tá quebrado, ele não necessariamente vai gerar um erro estatisticamente aleatório, né? Não necessariamente. Ele pode estar enviesado. E Pode. você pode assumir que ele tá. Não, ele pode quebrado, estar enviesado pela natureza dele ser um erro de calibração, pode ser um erro sistemático. O viés, quando ele tem um padrão, ele vai ser mais caracterizado como um erro sistemático, que é um problema de calibração, ou de carregamento, ou mesmo de representação, do que propriamente um erro. Normalmente o erro aleatório, né, aquele erro que a gente diz que está chegando lixo, ou é, por exemplo, assim, um erro muito comum é o seguinte, você está lendo um dado que está criptografado. Você criptografou, não sabe que tem que fazer a decifragem, né? Criptografia não existe, decifragem, tá, gente? A gente só assumiu uma palavra ruim. Uma criptografia é muito mais legal de falar do que cifra e decifra, né? Parece programa de domingo. E aí você, assim, é um erro, porque você não consegue trabalhar. Então, assim, esse é um erro aleatório, um erro que o sensor está quebrado e você não entende o porquê. Ele é aleatório nesse sentido. O erro sistemático é quando você consegue captar e às vezes até mesmo corrigir. Ok. O viés você consegue corrigir, a gente tem várias técnicas de correção de viés. Conceitualmente aleatório. Não existe nada aleatório no universo, né? Isso é a maior mentira de todas é a aleatoriedade. Caraca, cara. Por que a gente faz conta baseada nessas coisas, então? A gente não faz conta baseada nessas coisas. Até as nossas contas não levam em consideração a aleatoriedade real. Tanto que quando a gente fala em números abelianos, a gente fala em números pseudo-aleatórios. Ou pseudo-primos também. A aleatoriedade é mentira. A aleatoriedade é a nossa incapacidade de medição. Você pode pensar dessa forma. Não consigo medir, não consigo encontrar um padrão, então eu chamo de aleatório. Chama de incapaz. Não, gente. Eu chamo muito... Chama de outra coisa. Chama de incapaz. Juliana. A aleatoriedade é um conceito, mas a aleatoriedade real não existe. Ela é um problema de medição. Vamos lá. Erros sistemáticos.
Erros de calibração, eu não consigo garantir que os sensores entendem as mesmas coisas iguais, né? Por exemplo, essa temperatura que a gente está aqui, cada um de vocês entendeu de uma forma. Se a gente parar e começar a estar sentindo essa sensação que vocês estão sentindo, a partir de agora ela é 24 graus Cláudio. Adotei uma nova escala de medição. Como é que o grau Cláudio se relaciona com o grau Celsius, com o grau... Não sei. Mas é uma nova escala de medição, tá? O erro pode ser do carregamento, né? Ou seja, como eu entendi essas variáveis ambientais, como eu entendi, né, esse meu elemento computacional que vai permitir, o erro pode ser ambiental, o ambiente está zoado, o ambiente está maluco. Deu 53 graus em Bangu. Isso não deveria ser normal. Eu tive um spike no meu setor elétrico. Erros de representação de formato. Gente, as gramáticas e a semântica do dado são de extrema importância. A não representação correta de um dado, a não interpretação correta de uma escala é totalmente desrespeitosa. E leituras espúrias. Leitura que o sensor funciona, mas de vez em quando, por algum desses problemas aqui, ele dá uma leitura ou outra que é ruim. Alguém pisou no sensor no momento da medição, o cara estava passando e botou um pedaço de terra em cima. Por exemplo, estou medindo uma lâmina de irrigação. Quais são os piores momentos para eu medir a irrigação? Quando tá irrigando. Quando está irrigando, porque o valor de umidade não é real. Você está sentindo a lâmina d'água e aí você está medindo. Então, na verdade, você está sentindo que a planta está afogada, o que não é leitura real. Mas é um bom momento para entender que está sendo regado. É um bom momento para se Ou dizer tá que... chovendo. Mas como é que você diferencia um do outro? Tanto faz, tá molhando. Não tanto faz, não. Muito diferente, tanto faz. A irrigação pode ser um fertilizante, por exemplo. Sei lá. É Faz isso. ventilação, porque aí se tá chovendo, ainda não irrigou, aí vai irrigar de novo, vai encharcar. E como é que você sabe? Não, mas aí você pode trabalhar assim, ó, molhou, não vai molhar mais. Quem já molhou, molhou. Quem não molhou, não molha mais. É a mesma coisa? Não é. Tem a questão da irrigação. Tem a questão da quantidade. Tem culturas de inundação e tem culturas de trabalho. Então, no momento que eu meço, tá ruim, porque a terra não tá úmida, ela tá molhada. Isso é diferente. A quantidade de tempo de intervalar dessa medição, ou seja, eu posso calcular a umidade aqui e calcular uma curva de desvanecimento. Parece uma coisa interessante. Também parece uma coisa interessante você medir lá embaixo, né? Na terra. Não, sempre é na terra. A gente nunca mede não, em cima. mas embaixo, não no primeiro metro, sei lá. 3 Não, metros. mas varia muito nesse primeiro momento da medição. Nesse primeiro momento, tudo. Porque, na verdade, o ideal é você medir com 40 centímetros do solo. 40 a 50 centímetros do solo. É o ideal. Na prática, assim, aquele sensor de vagabundo que a gente compra do Arduino, você pluga no chão e torce pelo melhor. Porque ele não consegue sobreviver embaixo da terra, porque ele degrada. 10 minutos. Hã? 10 minutos só. Eu tive um problema muito sério lá na Colômbia. Eu comentei isso com vocês, que eu tive que usar sensor de piscina. Porque o sensor resistente à umidade ele destruía em 1 a 2 semanas. O que sensor de piscina faz? Ele funciona embaixo d'água. Ah, tá. Agora, ele me deu vários problemas de calibração. Eu tive que calibrar, porque o sensor de piscina é pra piscina. E uma piscina diferente de chão. Sensor de piscina é pra identificar cloro? Pra me identificar o que quer que você queira botar na tua piscina. Se por acaso você tá botando cloro, Deus te abençoe. Pô, que piscina muito específica pra mim. Tipo assim, se você for botar alguma outra coisa, Sensor de massa. talvez Deus não te abençoe tanto, né? Mas você pode, por exemplo, ter sensores químicos para garantir, sensores biológicos para garantir que você tem corpos na água, tá? Então, a característica do sensor é o estado, né? Interno ou externo, como é essa manipulação desses sensores, a função em termos do parâmetro, o que eu estou medindo, né? Desempenho. Eu tenho um sensor que precisa de um processador Core i7, é um processador ARM, quanto de memória RAM, essas coisas fazem toda a diferença no sensor. A gente já trabalhava no primeiro sensor que a gente comprou, era um Mica Z, desses sensores inteligentes, que hoje é de uma empresa chamada Mensic, mas na época era... Qual era o nome da empresa? Crossbow. E cada sensor desse era sem doleta. E eles tinham incríveis 8K de RAM. No final, você tinha 2K de RAM para manipular. Aí vocês perguntam, Cláudio, por que diabos você fazia isso? Porque com 2 pilhas A, se eu configurasse direitinho, durava 2 anos. E 2 anos com 2 pilhas A é um circuito muito robustinho. Ah, Cláudio, mas não tem diferença disso para um Arduino. Realmente não tem. É o mesmo princípio, só que bem feito. Teve uma outra empresa que era a Libelium. Ela, no começo da Libelium, ela fazia uns Arduinos com menor consumo de energia. Ela pegava o circuito do Arduino e refazia.
São escolhas. O desempenho é importante. Como é que você lida com o seu desempenho? Como é que você mede o seu desempenho? Por exemplo, eu já tive um problema muito sério, e aí hoje em dia eu configuro como burrice, mas não é exatamente burrice, é inexperiência, que a gente comprou um sensor, tinha um sensor, a Intel vendia sensores. Toda grande empresa, obrigado, Giron, toda grande empresa, ela vendeu sensores. A IBM vendia, tinha um projeto que era o Multirunner, a Sun tinha o Sunspot, e a Intel tinha... Não, o Galileu é muito depois. O Galileu é bem robusto. Eu esqueci o da Intel. Mas a gente comprou esse sensor da Intel. A Z1 tinha os Oleft, tinha os Z1s. São empresas, né? E a Intel tinha um deles e o deles era todo bichado. Porque o toolkit deles, no momento, funcionava só no Windows XP SP2. Vocês não eram nem nascidos quando esse negócio era onda. O Giron, definitivamente não. O SP2 surgiu em 2002. Você tá rindo o quê? Você jogou 4 anos? Oi? Em 2002? Ué, nós somos de 98. Então ficou 4 Sou anos. cria do mundo, é isso aí. 4 anos. Não usava fralda ainda. Tá reclamando. Quem não usa? Minha avó usa também, tá tudo certo. O que? O Windows XP Eu queria SP2? Eu queria lembrar que tá gravando. Não, vamos lá, gente. Nada de... E assim, isso eu tô falando 2011, tinha que usar o Windows XP SP2. Não podia instalar, não tinha que usar o Windows XP SP2 numa máquina virtual. E a gente estava medindo num processo que a gente estava tentando medir o acelerômetro de uma parte aerogerador. Existe uma teoria do pessoal de materiais que é modelagem por elementos finitos, onde você modela um elemento com uma vibração, né? Você estuda uma vibração natural, essa vibração natural, inclusive nós, dada a vibração, né? Uma coisa pode romper ou não. Então a gente quer medir essas frequências naturais para garantir que isso não tem. Só que, então a gente fez um algoritmo que usava uma técnica chamada Mandani, né? Que é um algoritmo neurofuzzy. Tô falando 2011, tá, gente? Não era onda. Neuro não era onda, né? Então assim, fuzzy era onda, neuro... com aquelas coisas de maluco lá, né? Continuo, tô completamente irrelevante pra cá, tá? A gente vai ter uma aula no final de Time Machine Learning, no final do curso, mas enfim. Ele estava dando 100% de acerto. E esse é um sinal muito bom no seu mestrado, no seu doutorado. Você está fazendo algo com 100% de acerto? Não é legal, não é bacana, não vai dar certo. Cláudio, não é legal, não é bacana, não vai dar certo? Não é legal, não é bacana, não vai dar certo. Cláudio, você tem certeza de absolutamente coisa nenhuma na minha vida? Cláudio, o que nós faremos? Nós não faremos nada, nós seguiremos em frente. Cláudio, bababá, bateria, isso, aquilo, patati, patatá, patati, patatá, patati, acolá. O que nós faremos? A gente foi aqui no laboratório de tecnologia oceânica, tecnologia naval, aqui embaixo, eles emprestaram pra gente um sensor analógico, que tinha 5 casas decimais de medição. E aí o algoritmo pegou. Então o que aconteceu? O sensor da Intel, ele media até a 2ª casa decimal. Então o desempenho dele em termos de sensibilidade era tão baixo que ele não compunha o que a gente precisava. Entender as variáveis que você está medindo é muito importante. Né? Então, mais uma vez, aí volta o curso básico de estatística. Né? Tipo assim, o dado é discreto ou contínuo, depende do seu problema. Né? Saída pode ser analógica, digital ou codificada. Você pode simplesmente, ao invés de ter um dado bruto, você codificar, você vai comprimir esse dado. O tipo de energia que você está coletando é térmica, é movimento, é bateria, é uma corrente contínua. Como é que você está medindo esses teus elementos? Tá? E como é que é um modelo formal de um sensor? Então, na verdade, o modelo formal é trabalhar com probabilidade. Então, eu vou ter uma variável θ, que é o que eu quero ver, né? A variável que eu quero medir. Claro, por que θ? Porque eu tenho que ainda voltar esses slides para botar isso aqui, a codificação original. A medida do sensor Y é YI, onde I pertence a um número real qualquer. Logo, inferir θ é uma probabilidade a posteriori. Por que uma probabilidade a posteriori? Porque eu não tenho como inferir nada sobre algo que eu não medi. Faz sentido, né? Ou eu chego a uma probabilidade a priori, sobre um evento que eu estou coletando, só que ele faz sentido dentro do teu espaço. Fala, Girão. Você estava com a mão levantada? Então, θ vai ser a minha variável de interesse. Sigma vai ser o valor real de θ, o que eu estou medindo. E Y vai ser as medidas de sensores, onde I é cada uma dessas medidas de sensor, né, que eu tenho. Então, olha só. Então, qual a probabilidade da variável de interesse ser igual, por exemplo, qual é a chance da minha temperatura ser 24 aqui, dado
que Mayara falou 24, Mariana falou 23, Juliana falou 20, Arthur falou 12, Grosso falou 74, Marcos falou 127, o Vinland falou 15, Natasha falou 18. É isso. Isso é um sensor. Qual é a chance de eu estar nesse meio de caminho? Agora, eu preciso de múltiplos sensores para fazer isso? Precisar, não precisa. Pronto, eu posso fazer isso com o mesmo sensor. Né? Imagina o seguinte, pega por exemplo assim, digamos que, para o meu caso, Cláudio, você está fora do peso, então você vai medir todos os dias o teu peso. Para ver se você está perdendo peso ou não. Faz sentido, não faz sentido, não importa, mas pro problema importa. Tá? Estou medindo todos os dias o meu peso. Conforme o meu peso cai ou aumenta, tudo isso é uma função. Eu posso ter essa própria medição. Se eu tenho várias balanças medindo o meu peso, tenho várias formas de medir o meu peso e pode ser mais confiável. Aí eu volto para aquela questão, fusão cooperativa, redundante ou complementar. E aqui eu não estou falando nem de fusão, porque eu estou falando de um sensor único aqui. Então, na verdade, o que eu tenho é a confiabilidade de um sensor, na verdade, uma probabilidade discreta, porque confio ou não confio, onde eu vou ter a minha variável de interesse, né, θ, com as minhas medições I, e eu vou chamar isso aqui simplesmente desse modelo, né, da probabilidade discreta de uma função qualquer, normalmente uma normal. Né? A gente joga, por que a gente joga para uma gaussiana? Porque eu espero que toda medida tenha uma tendência se eu estou medindo o mesmo espaço ao longo do tempo. E porque gaussianas são maravilhosas. Né? É fácil de mexer, é simétrico, né? É por isso. Cláudio, mas isso é mó sem vergonhice. Ah, mas é uma sem vergonhice estatística aceitável. A nossa sociedade está baseada em gaussianas e todos vocês estão vivos até hoje e olha como a internet é maravilhosa. Quem Né? tá vivo não tá aqui pra falar, né? A gente chama de outlier. Mais sobrevivente. Onde eu vou ter aqui dois estados. Então, na verdade, eu tenho um mapa de estados, né? Onde lambda 0 e lambda 1, onde lambda 0 é o estado sem faltas, sem problemas, e lambda 1 denota que tem falta. Onde, ordinalmente, né? Qual é a chance de eu estar sem faltas, dado as minhas medições? E a gente gostaria que isso aqui fosse aproximadamente igual a 1. Existem N... Nos 4 livros que eu botei como referência da disciplina, vocês vão ver diferentes definições. Estou adotando essa questão probabilística aqui, porque na verdade isso vai dar pra gente algumas ferramentas depois quando a gente falar de machine learning, teoria de crença e lógica subjetiva mais pro final do curso. Mas na verdade o que eu estou fazendo aqui, olha, existe um estado qualquer que vai denotar esses elementos como um todo. Então na verdade, qual é a chance disso aqui? Na verdade é normal de eu estar num desses estados. E é isso que eu estou tentando fazer. Né? Pode ter mais estados além disso? Claro que pode ter. Então, na verdade, entra um dado Y, eu vou ter uma máquina lógica aqui qualquer que vai pregar essas probabilidades do meu elemento de confiabilidade e vai me dar a característica, qual a probabilidade de θ surgir, dado que eu tive essas medições. É isso. Então, o que eu quero saber é o seguinte, qual a chance disso aqui estar 24 graus mesmo, dado essa soma de medições que eu tive? Ou, o inverso, né? Qual é a medição provável, dado que eu tive todas essas medições e eu tenho uma incerteza sobre essa medição? Ou seja, é estatística de primeiro período. Ou seja, aquele teste de hipótese que vocês fizeram logo no começo da faculdade. Quarto, sei lá, que vocês fazem estatística quando? Quarto período? Meu terceiro. Eu fazia estatística, porque minha estatística era da matemática. Então era sexto. Sexto. Como sério, meu quarto período foi em 2018, cara. Meu sexto período foi em 2006. Ganhei. Então, a chance de eu ter é uma probabilidade, tá? Isso aqui vai virar código, tá, gente? Porque eu prefiro código. Mas vocês precisam aprender a ler essa matemática para vocês não serem enganados. Ah, meu Deus! Pi, o que é pi? Pi é incerteza. O livro usa como incerteza. O que é P? Probabilidade. Então, qual a probabilidade que, dado eu tenho essas medições, eu, que quero saber a temperatura e que isso aqui não esteja quebrado, e vi essas medições, que esse elemento que eu medi aqui está acontecendo. Fiz N medições. Então, assim, qual é a chance de eu ter achado que é 24 graus, dado que 23 graus de temperatura de conforto, o meu sensor não está estragado e eu tirei 10 medições? Fica muito mais fácil quando a gente fala assim em voz alta, né? E não tem nenhuma letra grega quando eu falo em voz alta. Depois eu vou dar com o nome de personagens da Marvel. Em vez de Teta, Homem-Aranha. Né? Isso é muito mais legal. Né? Então, qual é a minha incerteza da variável θ, dado que eu fiz 10 medições, e que a probabilidade de eu estar com o sensor não quebrado também depende dessas medições. Não, desculpa, rapidinho, volta aí, por favor, professor. Teria como botar o I minúsculo
Eu sei que parece, sei lá, corrente, mas tá parecido com pipe. Da probabilidade. Não, isso aqui é do livro, gente. Eu copiei e colei a figura do livro. Não entendi nada. O que você não entendeu? Esse I Isso parecido aqui- com pipe, ó. Ah, isso aqui é um I. Ah, tá. Isso aqui é um Ah, pai. o nome da barrinha é pipe? É. Boa. Contrabarra. Não, Trabalhar com... Não, é. Trabalho à vontade. Tá bom, gente. Muro. Vocês vão sobreviver. Murinho. Tá. Mureta. Então assim, é isso aqui. Então agora eu vou criar. Agora vai vir um mundaréu de contas. Eu espero que vocês agora respirem antes do desespero, tá? Eu vou explicar essas contas, vocês vão ver que não tem nada demais. Vocês vão ignorar a maior parte delas. A maior parte delas é só algebrismo. E a maior parte dos pacotes computacionais faz isso para vocês. a parte mais difícil é essa. Então, assim, né? Assim, então eu tenho a probabilidade YK, dado a variável que eu tenho, dado o estado que eu estou, seu estado inicial e as medições. Isso aqui é uma gaussiana em função da média K, né? Que é a exponencial do quê? Do meu erro. O meu erro é o que eu quero menos o que eu medi, dividido pela minha média, ao quadrado, para isso aqui não dar negativo. É só isso. Então isso aqui é a gaussiana do meu erro, do eu. Você quer saber Cláudio, não sei calcular pi. Você coloca média. O SciPy faz pra você, ó, aqui. Cláudio, mas eu quero calcular na mão. Terapia resolve. Terapia resolve. Então a probabilidade de que o meu estado seja o estado que não tem erro, isso aqui é uma equação exponencial. É uma exponencial. É isso. Essa aproximação. Então, na verdade, eu estou representando isso aqui por isso aqui. Tá? É o inverso. Aqui eu estou querendo IK, aqui eu estou querendo saber o estado. Achando quanto mais dados eu tenho, exponencialmente eu tenho mais confiança. É isso que ele está dizendo. Quanto mais medições eu coletar, por exemplo, assim, Natasha, qual é a temperatura de agora? 18. Beleza, eu só tenho opinião na Natasha, que eu posso fazer 18. Juliana, qual é a temperatura de agora? 22. 18 mais 22, 20. Graus Cláudio, a gente assumiu que é como a gente mede. Temperatura de agora? 19. 19. Não sei mais fazer conta. 19. 20 com 18, 22 com 18 com 19, faz aí, Adriano. Né? É 59 por 3 dá quase 20, 19 quebrados. 20, pô, você tá querendo quebrar, mas... 79, estamos mais próximos do 20, grosso. 21. 21, chegamos no 20 certinho. Arthur? 24, 104, agora a gente foi mais para os 21 quebrados, quase 21. Então essa eu vou chegando a uma tendência. Só que essa tendência me levou bastante, só fazer a média. Eu posso fazer uma média ponderada em função do erro. Assumindo que ninguém está de sacanagem. Que esse é o ponto central. Eu estou assumindo que ninguém está de sacanagem. Então aqui eu estou medindo o estado, aqui eu estou medindo, né, em função da minha variável, da minha medição. Diga. O que é esse alfa K? Cadê, filho? O alfa. Isso aqui é o variância. E aí, né? Dado que eu tenho todas as minhas medições, né? A partir de agora, eu quero aquela variável de referência que é o θ. Eu tenho todas essas medições individualmente. Então, na verdade, isso aqui é um produtório, porque isso aqui é a probabilidade de todos esses caras existirem, né? Ou seja, de todas essas probabilidades fazerem parte daquele meu conjunto. Então, a minha... Tá fazendo um produto vetorial dos dois. É isso. Tá. Então, assim, esses elementos aqui, eu tenho, na verdade, um produtório desses elementos aqui, que vão ser a minha confiança, que vai ser o meu desvio padrão. Então, esse cara aqui, que é o meu desvio padrão desses elementos, por isso quadrado, né? Tá chegando aqui. E aí eu vou... O L é o quê? Hã? O L é o quê? Que L, filha? Acho que é I. É um I? É um L. Onde? Calma aí. Põe o Tem dedo. embaixo, no produtor de baixo, tem o L e tem o K. Não, W, mas YL é o quê? YL é o medido, o de agora. É produtor aqui. O produtor é de E o L1 YK a é K. o anterior. Aqui, de 1 a K, A diferença L a entre K. um e outro. É isso. Ah, tá. E sensores diferentes, sei lá. Isso. As medições diferentes. Tá. Tudo é pro mesmo sensor. Por que é vetorial? Porque, na verdade, é um vetor IK, e em IK eu posso ter N medições diferentes. Posso ter temperatura, temperação, umidade, são vetor. Tá? Eu só ia te responder porque tem várias dimensões. Não, são as dimensões, as medições são as medições. Isso aqui é o algebrismo. Eu peguei e substituí aquele alfa aqui. É álgebra, gente. Álgebra, joguei. Você faz isso na mão, faz no paper, que é bonito. Como é que você engana a trouxa, né, em paper? Você põe matemática que o cara não vai fazer. É isso. Matemática que o cara não acompanha. É isso. 90% dos papers que eu pego não tem uma explicação clara que o cara está fazendo. Ele me joga um mathematiquês
e diz, você não vai ler. É um jogo de aposta. É um jogo de aposta. É um duvido tu ler. É um duvido tu ler. É essencialmente isso. Mas assim, se você para e lê com calma, nada tem mistério. Você tem que aprender a ler matemática para não ser enganado por matemática. Mais de uma vez, eu já fui em teses e bancas que o cara quis me vencer pelo cansaço. Isso é muito comum, né? Principalmente quando o cara não tem domínio da língua, ele joga pro matematiquês. Isso é muito comum, principalmente artigo de revista. E eu noto que há uma qualidade na escrita dos artigos. É claro que a qualidade também vem do fato de cada vez que você tem uma demanda pela produção. Então você não reflete sobre o que você está escrevendo. Mas isso aqui é muito bonito. Mas reflete só o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Tem um monte de medição. Qual a chance disso aqui ser verdade com esse monte de medição? É só isso. Joga numa gaussiana. Tira o mais comum e é isso aí. Pô, Cláudio, mas é só isso? Mas tem um monte de conta e número, né? Fica bonito, né? Ocupa espaço no livro, fazendo LaTeX é uma graça. Mas é só isso que está dizendo. Não se deixem enganar pela matemática. Ou pelo matematiquês. E esse beta final, qual que quer dizer beta? Na verdade, agora é justamente o meu erro residual. Ok. Tá? Isso tudo está no final do livro, tá? E onde é que eu estou usando isso aqui? Fazendo. Uso direto, eu tenho que medir. Isso aqui eu tenho que medir temperatura. Uma temperatura de 5 graus é totalmente diferente. Robô, né? A gente usa bastante. Beamforming, algoritmos de geolocalização. Localizou errado, o robô vai para o lugar errado. Agora, Cláudio, uma competição de robô não tem problema. Mas se você está corrigindo, consertando um duto de óleo, tem muito problema. Você deixou de corrigir para quebrar mais. E análise de qualidade de leite, né? Errou aqui, alguém tomou leite contaminado. Foi muito bom esse nome. Foi muito bom, realmente foi muito bom. Foi realmente um nome E é o maravilhoso. Lula ainda que tá dizendo. Ah? Não. Eu não tô falando que eu sou Lula. A gente ainda está querendo continuar esse projeto até hoje. A gente nunca conseguiu tempo. Porque eu e o Guilherme, a gente nunca consegue parar para tocar o projeto. Mas virou produto? Ainda não, porque a gente não tem tempo. Né? Eu tenho Fica à que- vontade, Gasol, para continuar. Né? Assim. Então a gente tem muito trabalho em relação. Todos esses cenários são cenários que usam essas medições tensores. Né? E claro, tem 1 milhão de outros cenários. A indústria tem 1 milhão de cenários. A aviônica tem 1 milhão de outros cenários. Prótese tem 1 milhão de outros cenários. Assim, imagina você fazer uma prótese que quebra. Isso, gente, parece bobagem, mas isso é muito mais comum do que parece, tá? Prótese que o cara vai pegar uma caneta e a prótese quebra a caneta. Tá, achei que ele ia produzir um negócio e quebrasse assim. Não, gente, calma aí, isso é Pensei, muito Marvel pra mim. É, Não. Tá. pensei. Então, assim, é o que a gente faz na Fusion, né? Toda aula é propaganda, né? É o que a gente faz nesses eventos pra gente trabalhar. E é isso por hoje. Né? Esse é o capítulo 2 do livro do Mitchell. Leiam o capítulo 2, deem uma olhada nos slides. Eu ainda vou trabalhar um pouquinho nos slides, porque tem uns termos aí que eu coloquei como θ, como φ, e eu quero alterar. Mas toda essa parte lógica é importante que vocês tenham uma análise. Porque a partir de agora eu vou usar esse argumento bayesiano, esse argumento probabilístico para construir a fusão de sensores e essa arquitetura. Como é que a soma como é que eu pego um monte de coisas que tenho certeza e tenho certeza sobre alguma coisa quando eu tenho essa soma de incertezas. Né? Não é nada, não preciso de uma matemática extremamente elaborada, mas eu preciso que você entenda o conceito. Então, sem medo, né? Tem problema? Me procura. Eu estou aqui todo santo dia. Não quer dizer que eu esteja liberado, mas eu estou aqui todo santo dia. Você vem embaixo na minha sala, ou estou no laboratório, me procura no final da aula, tá? Amanhã, por exemplo, é um ótimo dia. Amanhã é quarta, eu vou estar dando prova de 3 às 5. Então, é um ótimo horário para vocês me procurarem. O resto de manhã eu vou chegar umas 10 e pouca, né? Porque eu tenho concertos domésticos. Mas faz parte do jogo, tá bom? Gente, dúvidas, traumas, ilusões, coisas que vocês queiram perguntar? Coisas que vocês queiram saber? Diga. Capítulo 3. Não, a tendência é que a gente vai passar pelo livro do Mitchell todo, nesse primeiro mês. E depois eu começo vá para o livro do Raoul, mas eu ainda estou decidindo. Eu provavelmente não devo ver o livro de Image Fusion com vocês todos, pelo menos só um outro capítulo. E talvez eu vá bastante pelo livro, um pedaço do livro do Introduction to Sensor Fusion, que é um dos livros de referência.
Mas provavelmente o Mitchell e do Raul são os livros que eu mais vou estar utilizando, tá? Mas indo para essa questão de arquitetura, tá bom? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês queiram saber, curiosidades? Se não tem, desejo a vocês uma ótima tarde e eu vejo vocês na próxima quinta-feira.